Bom dia, meninos. Eu sou a professora Isabel. Vou ficar com vocês em produção de texto. E nós vamos iniciar hoje com a estrutura do texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo é a modalidade que o Enem exige para a produção de texto, para a sua redação. É esse texto dissertativo argumentativo que eu vou separar. Por que, professora, que o Enem cobra essa modalidade de texto? É porque é nessa modalidade de texto que você vai colocar a sua opinião, a sua ideia, o que você pensa sobre determinado assunto. Através desse texto, dessa redação, o MEC tem condição de avaliar o seu conhecimento, a sua leitura. Daí essa modalidade de texto. Texto dissertativo argumentativo. O que é o texto argumentativo dissertativo? Um texto dissertativo argumentativo é um texto opinativo, que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. Esse texto dissertativo argumentativo, você vai defender uma ideia que você coloca logo na sua introdução. Se você é contra, a favor das aulas online, logo no início, na introdução, você já vai colocar a sua opinião, tá? Sobre esse texto, sobre esse assunto. A opinião do autor é fundamentada com explicações e argumentos, tendo como objetivo formar a opinião do leitor ou ouvinte, tentar convencê-lo de que a ideia defendida é correta. Para isso é preciso expor e explicar ideias. Então vejam bem, gente, texto dissertativo, argumentativo. O objetivo dele é fazer o produtor de texto convencer o leitor de que a sua ideia é correta. Para isso, você vai ter que usar de argumentos. E logo no início do texto, na introdução do texto, você vai usar 2, no máximo 3 argumentos. Por que, professora? No máximo 3 argumentos. Para cada argumento que você usa na introdução, você tem que usar um parágrafo para defender a ideia desse argumento. Então, quanto mais argumentos você colocar, maior o seu texto vai ficar. E quando a gente fala numa produção de texto, gente, tudo tem que estar coeso, tem que estar coerente. A sua ideia, o seu texto, a estética do seu texto, e aí quando a gente fala desses argumentos que você vai apresentar logo ali na introdução, aí já vem, para cada argumento, um parágrafo, logo no desenvolvimento do texto, eu vou explicar melhor para vocês isso, vai ocupando mais linhas escritas. Lembrando que, para o Enem, são no mínimo 7 linhas e no máximo 30. Então, nessas 30 linhas, você vai ter que produzir introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, quanto mais argumentos você colocar na introdução, mais parágrafos você vai gastar. Então, no mínimo 2, no máximo 3. Porque se você colocar só um argumento também, fica muito pouco. Eu considero 2 argumentos assim bem tranquilo, para que eu possa convencer o leitor de que a minha ideia é correta. Tá? A opinião do autor é fundamentada com explicações e argumentos, tendo como objetivo formar a opinião do leitor ou ouvinte e tentar convencê-lo de que a ideia defendida é correta. Para isso, é preciso expor e explicar as ideias. É dessa mistura que vem a sua natureza. O texto é argumentativo, porque defende uma tese.
E é dissertativo, porque é necessário o uso de uma série de explicações que a justifiquem. Bom, meninos, você fala assim, nossa professora, mas isso é difícil. Não, não é difícil. Pode ir que dá certo. Na realidade, nós argumentamos o tempo todo. A partir do momento que você está conversando com o outro, socializando com o outro, você está argumentando. Veja bem, se você quer ir ao shopping hoje, comprar um sapato, você vai chegar no seu pai, pai, eu posso ir? Seu pai, por quê? Quando você responde para o seu pai por que você pode ir, você precisa ir ao shopping, você vai estar argumentando. Você vai ter que dar um argumento para o seu pai. Ó, eu preciso ir ao shopping para comprar um sapato, uma camisa. Isso é o seu argumento para quê? Para convencer o teu pai de que você precisa ir ao shopping. Assim é o texto argumentativo dissertativo. Só que aqui você vai defender a sua opinião sobre o assunto proposto, tá? Sobre o assunto proposto. Logo no término dessa aula, eu vou postar para vocês uma proposta de produção de texto sobre o impacto da pandemia na educação mediante a pandemia. Então, vejam bem, é um momento que vocês estão vivenciando agora, nós estamos vivenciando agora, né, a educação à distância. Então, por isso que eu escolhi logo de início, eu escolhi essa modalidade de texto, tá? Esse tema para redação. E quero que vocês produzam para mim a introdução de vocês, a introdução do texto de vocês sobre esse tema, que vai ser postado junto com essa explicação aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. É dessa mistura que vem a sua natureza. O texto é argumentativo porque defende uma tese, e é dissertativo porque é necessário o uso de uma série de explicações que a justifiquem. Para que se cumpra o objetivo do texto dissertativo argumentativo, que é o de mostrar a veracidade ou a propriedade da proposição defendida, as ideias não devem ser vinculadas pessoalmente, subjetivamente ao autor, mas apresentadas como acima dele, como pertencente a todos. Meninos, eu preciso dizer para vocês que no texto dissertativo, argumentativo, você jamais pode usar a primeira pessoa do singular, tá? Quando você usa o texto, a primeira pessoa do singular, o seu texto fica subjetivo. E você tem que se manter sempre de forma que não tem subjetividade, mas sim objetividade, tá? Então, não usa a primeira pessoa do singular. Eu penso isso, eu acho isso. Gente, não faça isso, tá? Não faça porque não pode ser feito. Quando você quer colocar, diante disso, entendemos que faz-se necessário, tá? É assim que você usa. Mas não assim, diante disso, eu entendo que, jamais, primeira pessoa do singular. As ideias não devem ser vinculadas pessoalmente, subjetivamente ao autor, tá? Mas apresentadas como acima dele, como pertencente a todos. Ou seja, é uma ideia geral, que todos pensam assim. E você tem que convencer o leitor do seu texto que é isso. Deve se adotar, assim, uma posição impessoal, aparentemente neutra, de forma a atenuar a relação autor-leitor. O padrão dissertativo argumentativo. Quais são as características? O texto dissertativo argumentativo se apresenta e se defende uma ideia, uma posição, um ponto de vista ou uma opinião a respeito de determinado tema. Assim, o texto argumentativo, o texto é argumentativo porque o objetivo é a defesa por meio de argumentos convincentes.
de uma ideia ou opinião. E dissertativo, porque se estrutura sob a forma dissertativa constituída de proposição, argumentação e conclusão. E quando você coloca a sua opinião, a sua ideia, você defende a sua tese, você vai ter que concluir, tá? Você tem que concluir o texto e vai ter na conclusão. Dissertar é um ato que desenvolvemos todos os dias, conforme eu já disse para vocês anteriormente. Toda hora a gente está dissertando, a gente está argumentando. Procuramos justificativas para a elevação dos preços, para o aumento da violência, para o desemprego. Então a gente está o tempo todo procurando justificativas. E quando você procura uma justificativa, por exemplo, para o aumento de preço, por que o leite hoje está tão caro? Por que os derivados do leite hoje estão tão caros? Quando você responde a essa pergunta, tá? Quando você faz a pergunta, você está dissertando. Por que o leite e seus derivados hoje está tão caro? Aí quando você responde a essa pergunta, você vai estar argumentando. Tá? Porque hoje o índice de violência contra a mulher é tão alto. Por quê? Quando você responde a essa pergunta, quando você faz a pergunta, você está dissertando, tá? Você está dissertando. Quando você responde por que hoje o índice de violência contra a mulher é alto, você está argumentando. Por que hoje tem tanto, o índice de desemprego está tão alto? Por quê? Quando você responde, você está argumentando. Estamos preocupados com os descasos com a Amazônia, as guerras, a AIDS, a natureza, a poluição, o desmatamento, o aquecimento global, etc. Tá? Então, são justificativas que você terá que argumentar em cima delas. Deve-se ter como preocupação persuadir o leitor e transmitir informações que se pretende como conhecimentos verdadeiros e, dessa forma, se tornar convincente. Meninos, foca no texto e lembra, sempre lembrando, alguém vai ler o seu texto, alguém vai avaliar o seu texto. E a sua obrigação, como produtor dessa modalidade de texto, é convencer o leitor. Tá? Você pega todo esse aglomerado de informações que você tem, de conhecimento gramatical, de conhecimento da estrutura do texto, que tem uma estrutura que o Enem cobra, e eu vou estar mostrando para vocês no decorrer dessa aula e nas próximas que virão, tá? Que você... Perdão, gente. Diante do tema, o autor deve se posicionar acerca do assunto e através dos seus argumentos. Demonstrar conhecimento de mundo. Gente, como que eu vou demonstrar conhecimento de mundo? Como que eu vou demonstrar conhecimento de mundo, professora? Através de leituras. Leituras, através do seu convívio social, através do que você vê, do que você lê, do que você ouve, tá? Os jornais estão sempre te colocando, atualizando você do que está acontecendo no mundo. Então, o jornal, a revista, é uma excelente fonte de informação que você pode usar a seu favor, tá? Diante do tema, o autor deve se posicionar acerca do assunto e, através dos seus argumentos, demonstrar conhecimento do mundo. Com clareza, com domínio da língua, seleção de conteúdos pelos seus valores reais, organizando-os de forma coesa e coerente, entre os assuntos, os quais serão fechados na conclusão, completando assim o ponto de vista inicial. Então, vejam bem,
o texto dissertativo argumentativo, para que você tire uma nota boa, legal no Enem, não basta você obedecer só a estrutura. Você tem que ter essa clareza de ideias, domínio da língua. Qual língua? Qual língua que você vai usar? A língua inglesa? Jamais. Um aluno, o ex-aluno meu já me perguntou, professora, mas eu posso usar a língua do meu país? Não, você está no Brasil, você está fazendo uma prova, uma redação para o MEC avaliar você. E aqui nós temos domínio da língua portuguesa. Você tem que ter, então, no seu texto, é o domínio da língua portuguesa. Seleção de conteúdos pelos seus valores reais. Você vai selecionar os conteúdos que você vai abordar, os seus argumentos que serão abordados dentro do seu texto, organizados de forma coesa e coerente. Professora, o que é coesão? Meninos, vamos voltar lá na gramática, tá? Se eu disser, nós estamos aqui agora assistindo a uma aula online. Vamos no conhecimento da língua. Nós estamos aqui agora. Se eu já estou usando o verbo estamos, já indica a primeira pessoa do plural. Eu preciso do pronome? Nós? Claro que não. Claro que eu não vou usar o pronome nós, tá? Porque o verbo já está conjugado na primeira pessoa do plural. Isso é o domínio da língua, é o domínio da gramática que faz parte do seu texto, de forma coesa e coerente. Então, as partes, se eu falo, hoje a pandemia o coronavírus vem ceifando milhares de vidas. E de repente eu já passo a falar sobre a violência contra a mulher. Eu estou saindo da coesão. Eu estou saindo da estrutura do texto. Uma oração, um período, tem que encaixar com o outro, tá? Isso é ter coesão. E coerência? Coerência é você concordar que as aulas devem ser online até sair a vacina. Isso você defendeu essa ideia aí lá na introdução, lá em cima no texto. No decorrer do texto você defendeu essa ideia e quando chega lá na conclusão você fala assim que retornar às aulas. Tá? Aí você está sendo incoerente. O que não pode é fator de nulidade de redação. Tá? Então não pode. Entre os assuntos, os quais serão deixados na conclusão, conforme eu acabei de dizer para vocês. Completando assim o ponto de vista inicial. Em suma, dissertação implica em discussão de ideias, argumentação, raciocínio, organização de pensamentos, defesa de ponto de vista, descoberta de soluções, significa refletir sobre o mundo que nos cerca. O texto dissertativo expressa uma tese, um ponto de vista. Isso vocês nunca podem esquecer, sobre determinado assunto. E esse assunto aí que você vai dissertar na hora da sua produção de texto, lá no Enem, na hora de fazer a prova do Enem, gente, esse assunto, quem vai determinar o assunto é a banca que vai produzir a prova do Enem, que vai escolher um tema. Então, qual o tema que pode cair em 2020, no Enem 2020? Em relação à pandemia, pode ser. As aulas à distância, devido à pandemia, pode ser sim. O índice de feminicídio aumentou durante o período de pandemia, pode ser também. Então, não dá para garantir para vocês qual o tema que vai cair na redação. Isso também, né, até porque se eles mostram qual o tema, aí a prova está sendo, né, divulgada, não pode. Então, vocês
tem que ter conhecimento e se preparar para o que vier e dar o melhor de você na hora da produção de texto. Tá? Apoia em dados, fatos, fundamentações, em argumentos, informações que comprovam a sua tese, o seu ponto de vista diante do tema proposto, ok? Então, por hoje, nós ficamos com esse texto e na próxima aula nós vamos para a introdução do texto, ok?